Rocky Balboa perdeu a maior luta da sua vida. E ainda assim, quando o último sino tocou, ele já havia conquistado tudo o que realmente queria. A maioria das pessoas olha para essa cena e vê uma derrota heróica, um quase. Mas a verdade é mais profunda. Rocky nunca entrou naquele ringue para derrotar Apollo Creed. Ele entrou para derrotar a voz que, durante toda a sua vida, sussurrava que ele não era ninguém, que ele era apenas mais um vagabundo da vizinhança. Hoje não vamos falar de boxe, vamos falar sobre o momento em que um homem decide não aceitar mais o fracasso como identidade. Quando é que eu vou lutar outra vez? Antes das luzes da arena, havia a penumbra de um apartamento que cheirava a estagnação. Rocky Balboa não era um homem de grandes ambições. Ele era um cobrador de dívidas para um agiota local. Ele não era cruel, ele era apenas conformado. Existe uma dor específica em viver abaixo do seu potencial. Não é a dor de uma queda súbita, mas a erosão lenta de saber que você é capaz de algo, mas não tem um lugar para colocar essa energia. Rocky não se via como um perdedor. Ele simplesmente não conseguia se enxergar como um vencedor. Ele habitava o fundo do poço emocional, onde o maior inimigo não é a pobreza, mas a invisibilidade. Se você já sentiu que a vida está acontecendo em outro lugar, enquanto você apenas ocupa espaço, você conhece o Rocky desse momento. E então surge Adrian. Ela é tão invisível quanto ele, tão acostumada quanto ele a ocupar pouco espaço no mundo. Mas é no encontro dessas duas solidões que algo novo começa a crescer. Adrian não é apenas um interesse romântico. Ela é o espelho que, pela primeira vez, devolve a Rocky uma imagem de dignidade. Quando Rocky percebe Adrian, ele faz algo que poucas pessoas fizeram por ela: prestar atenção. E ao tratá-la como alguém que merece ser vista, ele também começa a perceber que talvez mereça o mesmo. Ela ajuda Rocky a enxergar algo que já existia nele. Eles se reconhecem porque ambos foram tratados como pessoas pequenas pelo mundo. Ela dá a ele algo pelo qual vale a pena lutar, além da sobrevivência imediata: o amor. Aqui é o primeiro passo da rebelião contra o autodesprezo. E de repente o improvável acontece. Apollo Creed, o campeão mundial dos pesos pesados, decide dar uma chance a um azarão local. Não por mérito, mas por marketing. Ele quer um show, uma história de Cinderela. E Rocky Balboa, o garanhão italiano, é o escolhido. Para Rocky não é sobre o cinturão, é sobre a chance de provar a si mesmo que ele não é o que o mundo diz que ele é. É a oportunidade de enfrentar o gigante. Não para derrubá-lo, mas para ficar de pé. É a chance de silenciar a voz interna que o atormenta. Apollo transformou o boxe em espetáculo. Ele controla as câmeras, o público e a narrativa. Rocky, por outro lado, não controla nada. Não escolheu a luta, não pertence àquele ambiente e não possui qualquer garantia de que sairá dali respeitado. Mas justamente por não ter uma imagem perfeita para proteger, ele consegue lutar com uma sinceridade que Apollo não esperava. Mas antes que Rocky possa abraçar essa oportunidade, ele precisa confrontar seu passado. Mickey, o velho treinador, entra na sua vida como um furacão. Ele não oferece elogios, mas uma dura verdade: Rocky desperdiçou seu talento. Essa cena é um espelho para a frustração que Rocky carregava. A raiva de Rocky não é apenas por Mickey, mas por si mesmo, por não ter permitido que a vida o moldasse em algo menor do que ele poderia ser. Mickey não o vê como um campeão, mas como alguém que precisava de uma última chance para se encontrar. Ele não oferece a Rocky apenas um treinador, ele oferece uma última oportunidade de fazer algo com o talento que passou tantos anos desperdiçando. É o momento em que Rocky percebe que a oportunidade não apagará os anos perdidos, mas ainda pode impedir que eles decidam o restante da sua vida. O treinamento de Rocky não é um ritual de purificação mística, mas uma mudança de comportamento. Cada manhã em que Rocky se levanta para treinar representa uma pequena vitória contra o homem que ele havia se acostumado a ser. Ele ainda não sabe se é capaz de vencer Apollo, mas pela primeira vez
em muito tempo, está se comportando como alguém que acreditava que sua vida pode mudar. Cada soco naquela carne fria era uma resposta aos anos em que Rocky aceitou viver abaixo do que poderia ser. O treinamento não transforma seu corpo de uma hora para outra. Ele transforma sua rotina. Pela primeira vez, Rocky para de esperar que alguém reconheça seu valor e comece a agir como se esse valor já existisse. A disciplina é a promessa de que, desta vez, ele não vai se abandonar. Ele não está treinando para vencer Apollo. Ele está treinando para descobrir quanto consegue suportar antes de voltar a acreditar que não nasceu para nada maior. Ele ainda não sabe se pode vencer Apollo, mas já deixou de ser o homem que acordava todos os dias aceitando silenciosamente a própria derrota. Na noite anterior à luta, a verdade vem à tona. Rocky, em um momento de vulnerabilidade rara, confessa a Adrian que não acredita que pode derrotar Apollo. Ele não tem ilusões sobre o resultado, seu objetivo é outro. Ele diz, em essência, que se conseguir ir até o último round, pela primeira vez saberá que não é apenas mais um homem insignificante da vizinhança. Ele não busca a vitória nos cartões dos juízes, mas a vitória sobre a voz que o condenou por toda a vida. É a declaração mais pura de sua tese. A luta não é contra Apollo, mas contra a sua própria insegurança. É a promessa de que ele não vai desistir, não importa o que aconteça no ringue. O ringue é o palco da verdade, lá não há onde se esconder. Apollo representa o campeão que domina o esporte e acredita controlar o espetáculo. Rocky representa o elemento que não estava no roteiro, o homem que não luta para proteger uma imagem, mas para descobrir do que é feito. A partir daquele momento, os pontos já não importam. Cada golpe suportado transforma a luta em algo maior do que uma disputa esportiva. Apollo tenta defender seu título. Rocky tenta defender a pequena esperança de que talvez tenha se enganado sobre si mesmo durante todos aqueles anos. A voz interna de Rocky, aquela que dizia que ele era ninguém, está gritando mais alto do que a multidão. Apollo é apenas o oponente físico. O verdadeiro adversário é a dúvida. Toda vez que Rocky se levanta, ele está respondendo a anos de humilhação. Não com palavras, mas com um único argumento que ainda possui: continuar de pé. Ele está provando que sua vontade é mais forte que o seu medo. Ele está habitando o ringue não como um boxeador, mas como um homem que finalmente se deu permissão para existir com força total. Rocky perdeu nos cartões dos juízes. O cinturão continuará com Apollo, mas aquela nunca foi a medida que ele havia escolhido para definir sua vitória. Seu objetivo era continuar de pé até o último sino, e foi exatamente isso que ele fez. Ele nem ouve o anúncio, ele não se importa com o cinturão de Apollo. Para Rocky, o resultado dos juízes era irrelevante. Ele sobreviveu aos 15 rounds contra o campeão mundial. Ele provou que não era apenas mais um vagabundo da vizinhança. O troféu dele não é de metal, é a dignidade reconquistada e o abraço da mulher que o viu primeiro. A história de Rocky é o seu lembrete. A maior vitória nem sempre é levantar um troféu. Às vezes é chegar ao fim do round ainda reconhecendo a pessoa que você se recusou a abandonar. Rocky não saiu daquele ringue como um campeão do mundo. Saiu como alguém que finalmente acreditava merecer estar nele. Mas isso foi o que eu vi na minha tela. E você, o que viu na sua?